Olá, o Multiplix Notícias, a semana está começando. Aqui você vê e revê os principais destaques dos últimos dias. Essa semana abordamos um assunto que sempre precisa ser combatido, a violência contra a mulher. Todos os dias elas são alvo de diversos tipos de agressões. Em Nova Friburgo, por exemplo, o número de casos chama a atenção. Só nesse ano já são mais de 90 registros desse tipo de crime. O repórter Bernardo Fonseca conversou com uma dessas vítimas. Vamos rever. Desde pequena, Rita precisou conviver com inúmeras formas de violência praticadas pelo pai contra a mãe. Ele batendo na minha mãe, ele jogando a minha mãe em cima da cama e fazendo sexo com ela na nossa frente, chegava bêbado, botava todo mundo para fora. A gente foi crescendo com isso. Aos 10 anos de idade, eu fui aliciada por ele, pelo meu pai, né? Anos mais tarde, Rita se casou, teve 2 relacionamentos e também passou por momentos de agressões cometidas pelos ex-companheiros. Xingamentos, de chegar em casa 3 horas da manhã, às vezes estar na rua, na bagunça, e chegar, me tirar da cama, esquentar a comida para ele, e ele experimentar a primeira garfada e jogar o prato de comida em cima de mim. Uma vez ele me deu um tapa no rosto que arrebentou esse lado aqui do meu rosto todinho. Tem marcas nas costas de muita batida com pedaço de pau, com fio. O exemplo da agente comunitária é a realidade de muitas mulheres em Nova Friburgo. Dados da Delegacia de Atendimento à Mulher mostram que somente esse ano já foram registradas 93 ocorrências desse tipo de crime. Praticamente quase 2 casos por dia, número alto que muitas vezes termina em feminicídio. Mas essas estatísticas demoram a ser atualizadas pelo poder público. Um levantamento da nossa produção, com base em registros da própria delegacia e do Instituto de Segurança Pública, contabilizou 7 assassinatos com motivação de gênero em Nova Friburgo nos últimos 5 anos, a maioria no período da pandemia. A partir da pandemia, né, a gente está vendo um grande aumento desses atos, né, e de forma muito cruéis em relação ao assassinato de mulheres. Para evitar que novos casos aconteçam, a ONG Tecle Mulher oferece orientação e encaminhamento à mulher vítima de violência. E para ter acesso, basta entrar no site da instituição. Em mais de uma década de funcionamento, o Tecle Mulher já atendeu mais de 3.300 mulheres de Nova Friburgo e do Brasil, todas vítimas de violência, a principal delas, a física, responsável por 27% das queixas. Cada relato tem uma situação diferenciada. Então, ela vai ter um apoio moral para que ela possa buscar ajuda de forma consciente. Depois, ela vai ter um apoio jurídico, conforme a situação, como ela deve falar um equipamento, se for a delegacia, se for um centro de referência. Mas, tanto para Laura quanto para Rita, esses órgãos públicos, que são grandes aliados no combate à violência contra a mulher, ainda precisam melhorar o atendimento às vítimas. Quando ela vai e procura ajuda e ela não tem, ou é desmotivada a fazer a denúncia, né, ou é criticada, o que a gente chama de violência institucional. Uma delegacia da mulher, se tem um homem para atender, que esse homem seja um homem sensível a essa causa. Porque a mulher chega lá, a senhora fez o quê? Eu fiz o quê para apanhar? Eu fiz o quê para ser xingada? Aí essa mulher está propensa ao quê? A morrer na mão desse sujeito. Infelizmente, a gente ainda tem que conviver com esse tipo de crime. Fiquem atentas aos canais de orientação para denunciar os agressores. E a Casa Madre Roseli, em Nova Friburgo, completa 70 anos de história. A instituição acolhe meninas em situação de vulnerabilidade social, oferece formação religiosa e proteção social. Veja novamente essa história na reportagem de Kessia Coutinho e Alexandre Cordeiro. A Casa Madre Roseli começou com o acolhimento de meninas carentes pela Madre Clélia Roseli, num espaço da Congregação Doroteia, dentro do Colégio Nossa Senhora das Dores, em 1952.
Fotos antigas guardam lembranças de uma época de grandes transformações para a vida de meninas carentes. Em 1966, eram 47 internas, 45 em horário integral e 290 crianças em meio período. Já teve sistema de internato, né, que tiveram crianças que ficavam aqui de segunda a sexta-feira com as freiras e no final de semana as mães buscavam os pais e algumas que buscavam, né, no final do dia. E depois aqui também veio funcionar um colégio. Com o passar do tempo, o espaço ficou pequeno para abrigar tantas crianças. Em 1965, a instituição foi transferida para esse casarão aqui no centro de Nova Friburgo. Ao longo dos anos, passou por um processo de mudança e em 2012 quase fechou as portas, até que um grupo de funcionários uniu forças e assumiu a instituição, que atua até hoje graças a doações e serviços voluntários. Atualmente, a Casa Madre Roseli atende 45 meninas com idades entre 6 e 12 anos. Elas passam a manhã na instituição e estudam em escolas públicas na parte da tarde. O espaço também está de portas abertas para os pais das meninas. Eles recebem, sempre que necessário, auxílio da assistência social. Ela faz parte desse mundo aqui também, e que a gente atende, e que a gente tenta encaminhar, que a gente tenta orientar, precisa conversar, não tem ninguém para desabafar, para ouvir uma orientação mais adequada, né? Então a gente tem isso. Quem consegue uma vaga para as filhas na Casa Madre Roseli sabe que o local tem toda a estrutura necessária para o desenvolvimento das crianças. Ajuda no aprendizado dela, comportamento, interagir com outras amigas do colégio. Já as meninas aprendem lições que vão servir para toda a vida. Eu aprendi a história e aprendi sobre Jesus, aprendi várias coisas aqui. Eu gosto muito das tias e gosto de ficar brincando com as minhas amigas. Mas a casa, que tem 7 décadas de serviços prestados à cidade, tem novos desafios e metas para os próximos anos. Primeiro é conseguir manter, né, o número de 50 meninas de cadastro. A gente está investindo na alimentação das meninas. Outro grande desafio que nós temos para esse ano é tentar conseguir a reforma do consultório dentário e adquirir também algumas coisas para a melhoria da casa, né, para outras reformas. Eu amo vir para cá e quando não pode vir, que às vezes minha mãe não tem como, né? Eu fico chateada porque é muito ruim não vir para cá. Alunos do Senai em Nova Friburgo vão representar o estado do Rio na semifinal de uma competição internacional. A prova reúne alunos de todo o mundo. Olha só. Esse é o Paulo e esse é o Hugo. Os dois têm 20 anos e fizeram o curso técnico em mecatrônica, uma área da engenharia que combina conhecimentos de elétrica, mecânica e informática para a criação de máquinas inteligentes controladas por computador. O curso é oferecido pelo Senai de Nova Friburgo. A rotina desses meninos não é fácil. Nas primeiras horas da manhã, eles já estão em sala de aula. A gente fica aqui no Senai estudando 8 horas por dia. Às vezes em casa também a gente tenta adiantar alguma coisa para os dias seguintes, porque como a gente está desde setembro, né? A gente não teve muito tempo até a competição. A gente vai estar aí de novo. A gente costuma ficar entre 8, 9 horas aqui. Às vezes a gente passa um pouquinho para finalizar algumas coisas. E todos os dias da semana. Inclusive, feriado não vai ser feriado mais, né? Graças ao que aprenderam no curso, os estudantes montaram um robô que pode ser usado na linha industrial. E tanto esforço valeu a pena. Hugo e Paulo vão participar da semifinal da competição mundial de alunos de formação profissional. Se conseguirem a pontuação necessária, eles se classificam para a final em outubro deste ano, na China. Essa prova, né, ela vai ocorrer durante uma semana, são 5 dias de avaliação, no qual os alunos vão executar 7 avaliações. É uma grande avaliação que existem 7 avaliações de menor tamanho. Eles vão ter uma carga horária aí diária de aproximadamente 8 horas, de 6 a 8 horas por dia, através das quais eles vão estar executando tarefas com o robô. A competição acontece de 2 em 2 anos. A última foi realizada em 2019
estudantes brasileiros disputaram com 62 países e conquistaram o 3º lugar em nível de excelência internacional. Os melhores técnicos do mundo se reúnem, né, para disputar qual país, naquela modalidade específica, possui a mão de obra mais qualificada. A participação dos alunos de Nova Friburgo na competição já é uma vitória e um grande aprendizado para toda a vida profissional. Só o aperfeiçoamento técnico que a gente conseguiu durante esse treinamento foi um treinamento, não diria curto, mas se for considerar o tanto que a gente aprendeu, foi um conhecimento que normalmente se adquire em anos. A gente conseguiu ver nesse treinamento tudo que a gente teria visto se a gente tivesse feito o curso presencialmente, então muito do nosso desenvolvimento também se deu por isso. Faz algum tempo que Nova Friburgo está entre os maiores produtores de cerveja do estado. Mas você sabia que o vinho agora também é uma bebida feita na cidade? Vale a pena rever essa reportagem. As plantações das parreiras ocupam uma área extensa. A primeira colheita de uvas dessa vinícola no distrito de Campo do Coelho foi no ano passado. São do tipo viníferas, diferente das vendidas nos mercados. Isso permite fazer o chamado vinho fino. O clima na serra, no verão, não é favorável ao plantio da uva por chover demais. Mas uma técnica inovadora permite que a colheita seja feita no inverno, época mais seca e ensolarada. Dessa forma, a fruta não perde a qualidade. Atualmente, são 3 os tipos de uvas cultivadas. Atrás de mim aqui é a Cabernet Franc. Ela já tem 3 anos plantada, ela já está produzindo, né? Ao meu lado, a gente tem Chardonnay, que é uma variedade branca, né? De vinho branco. E a Pinot Noir, que é uma variedade de tinto também. Foram plantadas no comecinho de outubro. Depois de colhidas, as uvas passam por várias etapas antes de chegar ao processo de fermentação. No final de tudo, o vinho tinto, rosé ou branco está pronto para ser engarrafado. Depois que a gente envasa, a gente coloca com rolha 100% cortiça. Depois que o vinho já pode ser deitado, a gente coloca cera de uma a uma nas garrafas, coloca o rótulo e aí sim a gente passa para a adega lá de fora para poder comercializar o vinho. Há registros da produção de vinho em Nova Friburgo nos séculos 19 e 20, como mostra esta foto de uma videira no bairro Vila Amélia. Mas, em geral, o cultivo era muito familiar. Na vinícola de Campo do Coelho, a primeira safra garantiu a produção de 3.600 garrafas. A maioria já foi vendida no Brasil todo. Por isso, o trabalho não para. Hoje, a capacidade de produção chega a 10 mil litros, mas a ideia é expandir. A gente fez como manda o figurino, todos os parâmetros de temperatura, umidade são respeitados para que a gente produza vinho de qualidade. A proposta é produzir vinho de qualidade, não só produzir vinho na região serrana. E a gente conseguiu vender 50% do nosso estoque em 2 meses, né? E isso para a gente é uma alegria muito grande, inclusive propicia que o nosso projeto atinja o nosso patamar de 10 mil garrafas ano o quanto antes, porque a gente acredita que tenha mercado para isso. Em termos proporcionais à população, o estado do Rio de Janeiro é o 2º maior consumidor de vinhos do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul. A informação é da Associação Brasileira de Sommeliers e mostra o potencial do mercado fluminense. Segundo a União Brasileira de Viniticultura, o consumo de vinho bateu recorde no ano passado. Foram vendidos 36 milhões de garrafas, alta de mais de 11% em relação a 2020. Com dados tão otimistas, o dono da vinícola de Nova Friburgo está confiante no crescimento da atividade. Nas viagens que a gente fez aqui no Brasil, também algumas experiências, principalmente no sul da Itália, que eu vi climas muito próximos, topografias similares ao que a gente tem aqui. Falei, bom, é plenamente possível, me desafiei para isso. A gente teve uma ajuda enorme da tecnologia, né, da parte de agronomia, e é um projeto que a gente está confiando, está nascendo, tem muita gente envolvida aí já e é bem legal.
casal transformou uma propriedade em Nova Friburgo em uma reserva que une lazer, conscientização ambiental e preservação da Mata Atlântica. Quem visita a reserva Caiuá é convidado a plantar uma muda de espécies nativas. Vamos acompanhar essa linda reportagem de Bernardo Fonseca e Alexandre Cordeiro. Caiuá, em Tupi-Guarani, significa homem que mora no mato. E é mais ou menos isso que esse casal de Nova Friburgo decidiu fazer. O lugar escolhido foi essa propriedade na região de Muri. São 11 hectares de Mata Atlântica preservada. Estamos a 1.160 metros de altitude, numa das áreas mais altas da Serra do Mar. Por aqui, o silêncio é o maior aliado na hora de contemplar tanta beleza natural. O objetivo inicial dos dois era ter uma área no meio da natureza para o descanso e lazer em família. Mas logo veio uma ideia. Por que não, né, a gente ter esse lugar para fazer com que as pessoas também se conectem com a natureza e, de repente, se sintam melhores, se sintam mais energizadas. Porque a gente, quando vem para cá e quando a gente entra na nossa floresta, a gente sai assim, sabe? Para isso, 2 trailers e um ônibus estão sendo preparados. Tudo é pensado para que os meios de hospedagem tenham conforto, mas sejam sustentáveis. Peças e equipamentos que antes poderiam parar no lixo ganham nova utilidade. As banheiras são todas de antiquários, né, garimpadas, nas cruzetas que a gente usa. Já está pronto, a gente não teve que construir, a gente não teve que já algo que já estava aí disponível e a gente só colocou aqui e deu uma arrumada no entorno para que a experiência ficasse legal. Desde 2020, o terreno é oficialmente uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma iniciativa que permite transformar a propriedade numa espécie de parque público, mas a terra continua privada. Isso garante o uso dessas áreas para o ecoturismo, para a pesquisa científica e a contrapartida é a garantia da preservação de espécies como o palmito jussara, ameaçada de extinção. Por aqui, ela existe em abundância. E a gente quer ser o agente transformador, porque a gente acredita que em Friburgo tenha muita propriedade com potencial de virar uma RPPN e as pessoas desconhecem, não sabem o que é a RPPN, né? E a importância da área para a questão ambiental. Cada visitante que passa por aqui tem a oportunidade de deixar um legado, que nada mais é do que plantar uma muda nativa da Mata Atlântica, que no meu caso é um pau-brasil. Mais de 300 mudas já foram plantadas até agora. Uma pequena atitude que ajuda a preservar o meio ambiente. A gente traz as pessoas para plantar, para ter essa mão na terra, mão na massa ali, para ver que na prática, né? Eu acho que é importante a pessoa vivenciar esses espaços verdes e com isso a gente transformar. Eu fico por aqui lembrando que o resumo da semana também fica disponível na íntegra no YouTube. Um excelente fim de semana para você e até segunda!